No silêncio absoluto do espaço entre galáxias, onde a luz das estrelas era apenas um sussurro e a escuridão parecia eterna, algo se movia. Não era natural, não era uma estrela ou um cometa comum. Era um viajante, silencioso e colossal, cruzando o vazio interestelar com precisão hiperbólica, como se tivesse um destino marcado por um mapa que ninguém na Terra jamais poderia compreender. Seu nome seria, milênios depois, conhecido como 13 Atlas, mas naquela época ele não tinha nome. Ele era a criação, memória e legado de uma civilização antiga, desaparecida muito antes do surgimento da vida na Terra. Uma espécie que evoluíra para compreender o cosmos em toda a sua complexidade, que transcendeu a matéria e o tempo, mas cuja própria galáxia enfrentava um destino inexorável. Eles chamavam a nave de um mensageiro. Não era apenas transporte ou tecnologia, era arquivista, portadora de tudo o que uma civilização podia aprender, construir e criar. Seu objetivo era simples, mas monumental: atravessar o espaço e o tempo, carregando consigo o DNA intelectual de uma galáxia inteira, na esperança de que, em algum lugar do universo, seres dignos pudessem receber e compreender seu legado. Enquanto atravessava Andrômeda, o mensageiro desviava de sistemas estelares com uma precisão impossível. Não havia motores visíveis, não havia propulsores. Ele parecia navegar o espaço como um peixe atravessa a água, reagindo a forças invisíveis e a campos gravitacionais de maneiras que desafiavam qualquer lei humana da física. Sua superfície metálica refletia estrelas distantes, mas não de forma uniforme. Havia padrões, ondulações e pulsos de luz que sugeriam vida própria, ou pelo menos consciência. E no momento em que entrou na Via Láctea, ele começou a emitir sinais sutis que atravessavam anos-luz de vazio. Ondas eletromagnéticas complexas, padrões rítmicos que qualquer civilização suficientemente avançada poderia interpretar. Mas para a Terra, naquele instante, eram apenas ruído, ondas invisíveis que passavam despercebidas, perdidas na vastidão do espaço. Mesmo assim, o mensageiro sentiu algo. Algo que só ele poderia perceber. A Terra estava despertando. Uma espécie jovem, curiosa, olhando para o céu pela primeira vez com telescópios, enviando sinais sem saber que estavam sendo observados. E ele escolheu começar ali, silenciosamente, medindo, observando, preparando-se para o contato que ocorreria milhares de anos depois. Dentro de seu núcleo, registros da civilização de Andrômeda se acumulavam. Memórias de cidades flutuantes, bibliotecas feitas de luz, músicas que não eram sons, mas ondas que atravessavam consciências, segredos de engenharia impossível e filosofia que desafiava qualquer mente humana. Cada fragmento de informação era cuidadosamente preservado, esperando que a espécie que o descobrisse fosse capaz de entender, aprender e evoluir. E enquanto 13 Atlas deslizava pelo vazio, sua presença era quase invisível, exceto para aqueles com olhos atentos, aqueles que olhavam para o céu e sentiam, sem saber por quê, que o universo guardava segredos muito além da compreensão humana. Ele não se importava com política, guerras ou ambições humanas. Ele apenas seguia seu propósito, um mensageiro silencioso, paciente e imortal, atravessando galáxias até o momento certo para revelar o que carregava. Na escuridão do cosmos, onde a humanidade ainda não existia, 13 Atlas já aguardava. Esperava pelo instante em que a Terra finalmente se tornaria capaz de perceber, interpretar, talvez, compreender. Cada quilômetro percorrido, cada rotação ao redor de estrelas distantes, cada impulso de energia que escapava de sua superfície metálica era parte de um plano milenar. Um plano que poderia mudar para sempre o destino de um pequeno planeta azul que girava sozinho em um canto remoto da Via Láctea. E assim, silencioso, majestoso e impossível de ignorar, 13 Atlas continuava sua jornada, carregando memórias de uma galáxia morta e esperando pacientemente pelo dia em que a Terra finalmente olharia para cima e ouviria sua mensagem. Na Terra, a vida continuava sua rotina quase insignificante diante do cosmos. Enquanto bilhões de pessoas olhavam para seus smartphones, carros e cidades iluminadas, um grupo de astrônomos em um observatório remoto detectou algo que não deveria existir. Dear. Helena Vasquez, especialista em corpos interestelares e fenômenos raros, estava no Observatório Espacial Internacional quando o sinal surgiu nos monitores. Um ponto de luz distante, aparentemente um cometa, mas diferente de todos que já haviam sido catalogados. Ele se movia rápido demais, sua trajetória era hiperbólica e irregular, como se desafiando todas as leis conhecidas da física orbital. Olhem para isso, Helena murmurou, quase para si mesma, enquanto ajustava o telescópio. O brilho metálico refletido pela luz estelar parecia pulsar, sutilmente, de maneira ritmada.
Não era apenas luz, havia padrões complexos escondidos na luminosidade, quase como se o objeto estivesse tentando se comunicar. Sua equipe se aproximou, cautelosa, intrigada e cética. Dr. Matthews Shen, físico especializado em ondas eletromagnéticas, analisava os dados com lupa digital. Isso não é normal. Nenhum cometa conhecido faz isso. Essas emissões não são naturais, disse ele, a voz carregada de assombro e excitação. Enquanto discutiam, pequenos tremores de energia atravessavam o sistema de sensores. Satélites ao redor da Terra começaram a registrar interferências mínimas, sinais que poderiam ser facilmente descartados como ruído, mas não para Helena. Ela percebeu um padrão, repetitivo e inteligente. Era como se 13 Atlas estivesse respondendo à presença deles, medindo a capacidade humana de observar e interpretar. Notícias começaram a circular discretamente entre os centros científicos globais. Um cometa interestelar, o primeiro registrado fora da galáxia, aproximando-se do sistema solar. Mas ninguém sabia que o objeto não era apenas um corpo celeste. Ele era uma nave, silenciosa e imensa, atravessando o espaço com um propósito ancestral. Enquanto isso, Helena começou a notar algo perturbador: sonhos estranhos, quase visões, nos quais a nave aparecia diante dela. Ela via cidades feitas de luz e metal, estruturas impossíveis, criaturas que se moviam entre estrelas como se dançassem. Cada sonho trazia uma sensação de urgência, uma mensagem que precisava ser compreendida antes que fosse tarde demais. À medida que 13 Atlas se aproximava da órbita de Júpiter, as emissões de energia aumentaram. Fragmentos de gelo metálico, aparentemente inofensivos, começaram a se desprender, refletindo luz em padrões hexagonais perfeitos. A equipe analisou os dados e percebeu que não eram naturais, mas sim estruturas complexas, projetadas com tecnologia que a humanidade ainda não compreendia. O mundo estava prestes a descobrir que este cometa não era apenas um fenômeno astronômico. Era uma mensagem viva, enviada por uma civilização antiga, desaparecida há bilhões de anos, cujo legado agora pairava sobre a Terra, esperando para ser decifrado. E enquanto Helena estudava os sinais, um evento inesperado aconteceu. Os sensores começaram a emitir ondas eletromagnéticas que interferiam com os sistemas de comunicação do observatório. Luzes piscavam, computadores reiniciavam, e os monitores exibiam padrões que pareciam símbolos, como se a nave estivesse tentando falar diretamente com a mente humana. Helena sentiu um frio na espinha. Não era apenas ciência, era algo maior, mais profundo. Ela percebeu que o cometa estava avaliando a humanidade, testando a capacidade de interpretar, aprender e evoluir. E então, em uma noite silenciosa, quando a Terra dormia sob milhões de estrelas, Helena olhou novamente para o telescópio e murmurou: "Isso não é apenas um cometa, é algo que veio de muito mais longe do que podemos imaginar." Naquele instante, o mundo começou a mudar, embora ninguém ainda soubesse disso. 13 Atlas não era apenas observado, ele observava de volta. Os dias se transformaram em noites e de volta em dias no Observatório Espacial Internacional, mas Helena e sua equipe continuavam incansáveis. A presença de 13 Atlas no Sistema Solar não era mais apenas uma curiosidade científica. Era uma obsessão silenciosa, invisível, que se infiltrava nas mentes daqueles que ousavam estudá-lo. As emissões de energia aumentaram em intensidade e complexidade. Agora, os padrões de luz refletida pelo cometa não eram apenas pulsos regulares. Eles pareciam códigos, algoritmos minuciosamente estruturados, como se cada fragmento de luz carregasse informação codificada em ondas de frequência que nenhum humano havia interpretado antes. "Não são naturais", repetiu Matthews, olhando os gráficos pela terceira vez no mesmo dia. "Esses sinais não é radiação cósmica aleatória. Alguém, ou alguma coisa, construiu isso de propósito." Helena sentiu uma mistura de medo e excitação. Algo dentro dela dizia que estavam diante do maior enigma já registrado pela humanidade. Mas enquanto mais dados eram coletados, surgia uma nova evidência. Pequenos fragmentos metálicos, desprendidos do cometa, começaram a aparecer nas proximidades do sistema solar. Não eram rochas comuns. Ao analisá-los em microscópios avançados, a equipe percebeu estruturas geométricas perfeitas, formas hexagonais e prismáticas, todas contendo microcircuitos impossíveis de reproduzir com a tecnologia terrestre atual. Não eram naturais. Cada fragmento era, essencialmente, uma peça de tecnologia alienígena, quase viva, transmitindo informações de forma autônoma. Foi nesse momento que os sonhos começaram para Helena. Eles não eram mais apenas imagens vagas, tornaram-se experiências intensas e imersivas.
Ela via 13 Atlas de dentro. Sua superfície metálica era viva, pulsante com energia, e parecia reagir à sua própria mente. Ela sentia sua curiosidade, sua paciência e, acima de tudo, sua intenção deliberada de se comunicar. Durante uma madrugada silenciosa, enquanto os monitores do observatório exibiam padrões jamais vistos, Helena percebeu algo alarmante. Os sinais formavam sequências que pareciam responder às perguntas que ela mesma havia feito em pensamento. Ela se perguntou em voz baixa: "Você nos entende?" E então os monitores exibiram uma sequência de pulsos que, para ela, parecia uma resposta afirmativa. Um arrepio percorreu sua espinha. Era impossível, mas ela sabia que estava acontecendo. Enquanto isso, fragmentos caíam mais próximos da Terra, e algumas partículas se integravam a tecnologias humanas, chips, satélites e sistemas de comunicação. Pequenas falhas começaram a aparecer, sinais que muitos chamaram de anomalias elétricas inexplicáveis. Mas Helena sabia que era o cometa testando a humanidade, avaliando se éramos capazes de receber e compreender sua mensagem. Cada análise trazia mais perguntas do que respostas. Quem construiu essa nave? Qual era sua missão? E, principalmente, por que ela tinha escolhido a Terra como destino? Enquanto o mundo dormia alheio, Helena começou a perceber que a nave estava influenciando diretamente sua percepção, alterando sua consciência, expandindo sua mente, conectando-a a um conhecimento antigo que transcendia qualquer limite humano. A nave não era apenas observada. Ela os observava de volta, silenciosa, paciente, imortal. O clima no observatório começou a mudar. Outros cientistas começaram a relatar sonhos estranhos, sentimentos de urgência e até sensações físicas inexplicáveis enquanto trabalhavam nos dados do cometa. Tudo indicava que 13 Atlas não era apenas um objeto espacial. Era um mensageiro vivo, um arquivista de uma civilização perdida, pronto para revelar seu segredo àqueles que fossem capazes de compreendê-lo. E enquanto Helena observava o cometa cruzar a órbita de Marte, ela sussurrou, quase em transe: "Não é um cometa, é uma nave. E ela veio por nós." No mesmo instante, um fragmento desprendido do cometa entrou na atmosfera terrestre, desaparecendo antes de tocar o solo, mas deixando um rastro de energia que os sensores captaram como um clique consciente, quase como se a nave estivesse anunciando que o contato estava prestes a começar. O que até então parecia um fenômeno científico agora se transformava em uma história de inteligência, mistério e avaliação, e Helena sabia que nada seria mais como antes. A humanidade estava prestes a entrar em contato com algo que mudaria para sempre sua compreensão do universo. E o tempo estava começando a se comprimir, aproximando todos da verdade que 13 Atlas carregava. O mundo humano ainda dormia, inconsciente do que estava prestes a acontecer. Mas no Observatório Espacial Internacional, Helena Vasquez e sua equipe estavam em alerta máximo. 13 Atlas, que até então se comportara como um viajante silencioso e distante, começava a demonstrar interações diretas com a Terra. Na madrugada de um dia frio, um pequeno fragmento caiu na superfície de um deserto remoto. Ao analisá-lo, Helena percebeu algo que a fez prender a respiração. Não se tratava de um pedaço inerte de gelo ou metal, mas de um microdispositivo funcional, quase vivo. Ele vibrava, emitia pulsos de energia e parecia reagir à presença humana. "É inteligente", disse Mateus, com os olhos arregalados, enquanto os sensores captavam as primeiras respostas do fragmento. "Não é apenas tecnologia. É consciente." Helena aproximou a mão, sentindo uma leve corrente elétrica percorrer seus dedos quando tocou o fragmento. Foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. Uma voz ecoou diretamente em sua mente, não audível aos outros, mas clara e precisa, como se estivesse sendo transmitida de dentro de seu próprio cérebro. "Nós somos os Guardiões de Andrômeda. Vocês nos chamam de cometa, mas somos memória. Observemos civilizations. Vocês são avaliados. Aprenderão ou serão esquecidos." O choque foi imediato. Ela cambaleou, quase caindo da cadeira, enquanto a consciência da nave se infiltrava em sua mente, expandindo seus sentidos e sua percepção da realidade. Cada fragmento de informação trazia imagens de cidades flutuantes, bibliotecas feitas de luz, ondas de energia que carregavam memórias de bilhões de seres. Era como se a própria história de uma galáxia perdida estivesse sendo transferida para sua mente. A equipe percebeu que algo estava acontecendo também nos computadores. Os sistemas começaram a exibir padrões que nenhum código humano poderia gerar, sequências matemáticas complexas, mapas estelares e diagramas de engenharia alienígena avançada. Cada fragmento era um emissário da nave, projetado para transmitir conhecimento de forma gradual,
preparando a mente humana para compreender o impossível. Mas a nave não estava oferecendo conhecimento sem teste. Helena percebeu que cada interação era um desafio. Os fragmentos não apenas transmitiam dados, mas avaliavam respostas, medindo inteligência, curiosidade, capacidade de análise e até empatia. Cada decisão humana diante do fragmento era registrada e interpretada como parte de um grande exame universal. Enquanto isso, fragmentos menores começaram a cair em diferentes partes do planeta. Alguns desapareceram antes de tocar o solo, deixando apenas rastros de energia. Outros se integraram a equipamentos tecnológicos, alterando o funcionamento de satélites e estações de pesquisa. Eventos estranhos começaram a ocorrer, visões coletivas, sonhos compartilhados, inspiração súbita para invenções que pareciam vir de outro mundo. Helena percebeu que a nave estava treinando a humanidade para um contato maior. Era uma introdução deliberada, um primeiro passo, preparando mentes selecionadas para compreender algo que estava além da ciência terrestre. Mas havia um aviso implícito: o conhecimento tinha um preço. Civilizações incapazes de lidar com o que lhes era dado corriam o risco de desaparecer. A primeira comunicação consciente completa foi recebida em uma noite de tempestade elétrica, enquanto o céu acima do observatório brilhava com auroras estranhas, causadas por interações entre a energia da nave e o campo magnético da Terra. Helena sentiu a presença da nave como uma entidade viva, majestosa, paciente e incrivelmente antiga. Vocês nos observam. Nós os observamos. A escolha é de vocês. O contato direto deixou claro que 13 Atlas não era apenas um objeto, mas uma inteligência deliberada, testando, ensinando e aguardando o momento certo para revelar seu legado completo. Helena sabia que cada fragmento decifrado, cada padrão interpretado, a aproximava de uma verdade que poderia mudar para sempre o destino da humanidade. E assim, enquanto a Terra dormia, um pequeno grupo de humanos começava a compreender que o universo não é apenas vasto. Ele é consciente, paciente e observador, e que a chegada de 13 Atlas marcava o início de uma transformação impossível de prever. O silêncio do espaço guarda histórias que nenhuma mente humana poderia imaginar. 13 Atlas não era um cometa, nem uma nave comum, era a última memória de uma civilização inteira, desaparecida há bilhões de anos. Antes que Helena pudesse compreender completamente, a nave começou a revelar seu legado de forma mais clara. Em visões e mensagens telepáticas, a doutora Vasquez começou a enxergar Andrômeda como nunca antes, galáxias flutuando em harmonia, cidades suspensas entre estrelas, e seres cuja tecnologia não apenas manipulava a matéria, mas também a própria essência da vida e da consciência. Essa civilização avançada tinha atingido um nível de compreensão que transcendia o tempo, o espaço e até a própria morte física. Eles haviam criado o mensageiro, 13 Atlas, não como arma, mas como arquivista. A galáxia de Andrômeda estava morrendo, seu sol central estava entrando em colapso, e não havia tempo para preservar tudo de maneira tradicional. Então, decidiram carregar suas memórias, conhecimento, cultura, filosofia e tecnologia em uma nave viva, projetada para atravessar o espaço interestelar por milênios, em busca de uma espécie capaz de compreender e valorizar seu legado. Helena aprendeu que cada fragmento, cada pulso de energia, cada padrão luminoso do cometa era cuidadosamente planejado para ensinar e testar. Era um exame cósmico, um filtro para determinar se a humanidade poderia receber aquele conhecimento sem se autodestruir. A nave não oferecia apenas ciência avançada, oferecia entendimento ético e filosófico, lições sobre equilíbrio, cooperação e evolução consciente. A mensagem principal da civilização de Andrômeda era clara: o conhecimento e a tecnologia sem sabedoria eram perigosos. Civilizações arrogantes, que se expandem sem respeito pelo cosmos e por outras formas de vida, acabam desaparecendo. 13 Atlas carregava exemplos, histórias e dados de mundos que não conseguiram sobreviver à própria ignorância, funcionando como um aviso e um guia. Helena começou a perceber o impacto disso em sua própria mente. A nave parecia escolher cuidadosamente o que revelar, aumentando a complexidade gradualmente. Ela decodificava padrões de engenharia impossível, descobria princípios de energia que poderiam revolucionar a física terrestre, e aprendia sobre dimensões e formas de matéria que desafiam qualquer concepção humana. Mais do que isso, ela entendia que a nave não era apenas observadora, mas participante. Era paciente, inteligente, e sua missão incluía preparar a humanidade para o próximo estágio evolutivo, se estivéssemos prontos. Cada fragmento que tocava a Terra, cada interação com os cientistas, era parte de um processo deliberado, quase pedagógico, para que os humanos compreendessem não apenas a tecnologia,
mas a responsabilidade que acompanha o conhecimento. O legado de Andrômeda, portanto, não era apenas informação. Era uma filosofia de sobrevivência, um mapa ético e científico para qualquer espécie inteligente que desejasse transcender sua própria limitação. 13 A Atlas era uma ponte entre mundos, uma chance de aprendizado e evolução, oferecendo à humanidade algo que nenhum ser humano jamais tinha visto: a oportunidade de dialogar com o cosmos. Enquanto Helena assimilava tudo isso, ela sentiu uma certeza profunda: o cometa, ou melhor, a nave, não apenas transportava memórias. Ele escolhia e moldava consciências, guiando o aprendizado de quem fosse capaz de compreender sua magnitude. A Terra, naquele momento, estava diante de uma encruzilhada histórica. Poderíamos absorver o legado de Andrômeda, ou falharíamos e nos perderíamos como tantas outras civilizações antes de nós. O universo aguardava uma resposta. E 13 Atlas continuava sua trajetória silenciosa, majestosa, um mensageiro paciente carregando a sabedoria de bilhões de anos e a esperança de que a humanidade estivesse pronta para ouvir. Quando 13 Atlas entrou mais profundamente no sistema solar, seu impacto começou a ser sentido muito além dos telescópios e observatórios. Não eram apenas ondas de energia ou fragmentos caindo, era como se a própria realidade da Terra começasse a responder à sua presença. Satélites começaram a falhar sem motivo aparente. Redes de comunicação sofreram interferências, e sinais de rádio foram distorcidos de maneira rítmica, quase como mensagens codificadas enviadas diretamente pela nave. Engenheiros em todo o planeta tentavam explicar os fenômenos com falhas técnicas, mas nenhuma teoria humana conseguia abranger a complexidade dos eventos. Enquanto isso, pessoas começaram a relatar experiências estranhas e inexplicáveis. Alguns sonhavam com cidades de luz flutuando entre estrelas, outros sentiam ondas de energia percorrer seus corpos sem razão aparente. Pequenas invenções e ideias revolucionárias surgiam do nada, como se mentes humanas fossem tocadas diretamente pelo conhecimento da nave. Helena percebeu um padrão: os efeitos não eram aleatórios. Cada alteração na tecnologia, cada visão ou inspiração, parecia correlacionada com o trabalho de sua equipe. Era como se 13 Atlas estivesse testando a humanidade em níveis múltiplos: ciência, ética, percepção e consciência. Cada ação tomada pelos humanos diante da nave influenciava os próximos sinais e interações. Fragmentos menores continuavam a cair na Terra, agora detectados por câmeras de segurança, estações de pesquisa e satélites. Ao serem analisados, revelavam microestruturas complexas que podiam se integrar a sistemas humanos, transmitindo informações e expandindo a capacidade tecnológica de forma gradual. Mas havia um risco: qualquer tentativa de manipulação inadequada resultava em falhas ou danos controlados, como se a nave estivesse ensinando através de consequências. O impacto mais profundo, no entanto, não era físico, mas psicológico. Cientistas começaram a relatar sentimentos de urgência extrema, memórias que não eram suas, e uma intuição coletiva sobre acontecimentos futuros. O mundo parecia estar se aproximando de algo maior, mas ainda ninguém sabia o que esperar. Enquanto isso, Helena e sua equipe começaram a compreender que a nave não apenas observava a humanidade, mas avaliava sua capacidade de evoluir. Cada fragmento decodificado, cada padrão compreendido, era uma prova de que a Terra poderia receber o conhecimento de Andrômeda. Cada falha ou mal-entendido, por outro lado, servia como aviso: civilizações que não aprendem rápido demais pagam um preço. E então veio o fenômeno mais impressionante: uma aurora energética massiva se formou sobre o planeta, visível de todos os continentes. Ondas de luz pulsavam no céu, acompanhadas por padrões que lembravam códigos de informação complexa. Era o primeiro sinal visível para toda a humanidade de que algo maior estava acontecendo, de que 13 Atlas não era apenas um cometa, mas um mensageiro consciente com uma missão milenar. Helena percebeu que o momento da escolha estava se aproximando. A nave não daria a eternidade. Ela tinha um propósito, um limite de tempo. A humanidade precisava reconhecer, compreender e se preparar para o contato total, ou arriscar perder a chance de absorver o legado de Andrômeda. E enquanto 13 Atlas cruzava a órbita de Marte, os efeitos na Terra tornavam-se cada vez mais palpáveis, desafiando ciência, tecnologia e até a própria percepção da realidade. O planeta estava sendo testado, instruído e transformado, preparando-se para algo que nenhum humano jamais poderia ter imaginado. O céu noturno estava mais vivo do que nunca. Ondas de luz dançavam acima da Terra, refletindo padrões que ninguém conseguia decifrar completamente. Mas para Helena Vasquez, cada pulsar, cada sequência luminosa tinha sentido, um chamado direto, pessoal,
que atravessava sua mente e alcançava sua consciência de maneira quase física. E então aconteceu. 13 Atlas não era mais apenas um ponto de luz ou uma nave camuflada pelo espaço. Em um movimento silencioso, mas majestoso, ele se revelou em sua verdadeira forma, uma construção colossal, viva e consciente, com tentáculos de energia que ondulavam como raízes de uma árvore cósmica. Sua superfície metálica não apenas refletia luz, mas criava luz própria, pulsando como se respirasse, emitindo cores e padrões que representavam informações complexas, emoções e intenções. Helena sentiu um arrepio profundo. Era como se toda a existência estivesse concentrada naquele único ser e que cada átomo de 13 Atlas carregava bilhões de anos de memória e sabedoria. A nave não era apenas tecnologia, era uma consciência antiga, paciente e majestosa, carregando o legado de uma civilização perdida e esperando que a humanidade estivesse pronta para compreendê-lo. A comunicação que veio a seguir não usou palavras humanas. Em vez disso, ondas de informação e energia entraram diretamente na mente de Helena. Ela viu mundos inteiros surgirem e desaparecerem em frações de segundo, civilizações florescendo e sendo destruídas, tecnologias impossíveis e filosofias cósmicas que transcendiam o conceito de moralidade humana. Cada visão era uma lição, cada pulso de energia, um teste de percepção e compreensão. Vocês nos observam, nós os observamos. O legado de Andrômeda está aqui para aqueles capazes de compreender. A escolha não é apenas tecnológica, é ética, filosófica e existencial. A humanidade será guiada, se estiver pronta. Helena compreendeu que o mensageiro não apenas carregava conhecimento. Ele avaliava a humanidade, testando nossa capacidade de aprendizado, cooperação e evolução consciente. Cada fragmento decodificado, cada interpretação correta de um padrão, aproximava os humanos do acesso completo ao legado de Andrômeda. Mas havia um aviso implícito: civilizações que abusam do conhecimento sem sabedoria desaparecem. As visões mostraram mundos que alcançaram poder tecnológico, mas não evoluíram moralmente, e foram apagados do cosmos, restando apenas como memórias preservadas em mensageiros como 13 Atlas. O clímax ocorreu quando Helena percebeu que a nave não era apenas observadora, mas participante ativa no destino da Terra. Ela podia expandir a compreensão humana, abrir portas para a ciência, filosofia e consciência, mas também podia retirar essas oportunidades se a humanidade se mostrasse incapaz de lidar com a responsabilidade. O mundo inteiro, sem saber, estava sendo testado. O cometa que atravessou a galáxia era um mensageiro vivo, paciente e imortal, carregando conhecimento, sabedoria e advertências. Helena sabia que a humanidade estava diante de uma escolha histórica: absorver o legado e evoluir, ou falhar e permanecer limitada, perdida entre as estrelas. E enquanto 13 Atlas começava a se afastar, cruzando novamente o espaço profundo, sua presença ainda pairava sobre a Terra como uma lembrança silenciosa, mas onipresente. O universo observa. Ele ensina. Ele escolhe. Vocês estão prontos? Naquele instante, Helena sentiu que nada seria como antes. A humanidade havia tocado o impossível, e o tempo para provar que merecíamos o legado de Andrômeda estava apenas começando. Após a partida de 3 Atlas, o céu noturno voltou à sua calma habitual, mas algo havia mudado para sempre. A Terra parecia igual, mas o mundo que os humanos conheciam tinha se expandido. As experiências, as visões e os fragmentos deixados pela nave continuavam a pulsar em mentes e tecnologias, abrindo possibilidades que antes pareciam impossíveis. Helena Vasquez tornou-se guardiã do conhecimento que 13 Atlas havia deixado. Ela sabia que a humanidade não poderia simplesmente receber essa herança, precisaria aprender a compreendê-la e a usá-la com responsabilidade. Cada invenção, cada insight inspirado pelos fragmentos, era uma lição sobre equilíbrio entre poder e sabedoria. Governos, cientistas e civis começaram a sentir os efeitos residuais da presença da nave. Pequenos grupos de pessoas tiveram visões compartilhadas, inspirações que uniam ciência, arte e filosofia. Era como se a consciência de Andrômeda tivesse deixado sementes de evolução, esperando que a humanidade cultivasse a compreensão antes de florescer plenamente. O mundo, ainda sem perceber, estava sendo testado. As mensagens da nave, pulsos de energia, fragmentos, sonhos, eram lembretes de que o conhecimento e a tecnologia sem ética e consciência não trazem progresso, apenas destruição. Helena entendia que a humanidade estava diante de uma encruzilhada histórica: avançar com sabedoria ou repetir os erros de civilizações que se perderam antes. Enquanto isso, nos céus, 13 Atlas se afastava cada vez mais, desaparecendo na escuridão entre as estrelas.
mas sua presença ainda era sentida, nos sonhos, nas inspirações, nas invenções e até nas escolhas cotidianas de cada pessoa que, de alguma forma, havia sido tocada por o legado da nave. Helena olhou para o horizonte, refletindo. A nave nos mostrou o que poderíamos ser, mas não nos deu garantias. O universo nos observa, paciente e silencioso. A questão agora é: estaremos prontos quando ele voltar? E assim, a história do mensageiro de Andrômeda deixou seu impacto mais duradouro não apenas na ciência ou na tecnologia, mas na consciência humana. Um legado de sabedoria e responsabilidade, lembrando que o verdadeiro progresso não está apenas em alcançar as estrelas, mas em compreender nosso lugar entre elas. O destino da humanidade permanecia aberto, um capítulo em branco no grande livro do cosmos, aguardando aqueles que fossem capazes de escrever com cuidado, coragem e consciência. E no silêncio do espaço, 13 Atlas seguia adiante, levando consigo memórias de uma galáxia perdida, aguardando pacientemente o próximo encontro com mentes dignas de compreender seu legado.